Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sente no teu lugar, adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Amados, olha aí, no mês de março, nós iremos realizar a nossa conferência de discipulado. E neste dia, eu acho que vai ser no dia 19 de março, 19, 20, 21, nós iremos no sábado do encerramento, nós iremos realizar um grande batismo em águas. E esse batismo, ele será o nosso pontapé para dizer que a Igreja Assembleia de Deus em Santarém, ela realmente é uma igreja que se preocupa em ganhar vidas. O nosso batismo anual de 2025, esse ano, irá se encerrar agora no mês de outubro, onde nós iremos realizar o nosso último batismo desse ano de 2025. E nós iremos, do último batismo de outubro, nós iremos batizar só no mês de março, iremos passar 5 meses sem realizar o batismo em águas. E nessa data do mês de março, nós iremos realizar esse batismo, mas as pessoas que serão batizadas no batismo de março da nossa conferência de discipulado, 90% delas não estão no nosso meio, não estão aqui. Elas ainda estão no mundo, elas ainda não aceitaram a Jesus, elas ainda não foram libertas, elas ainda não confessaram a Cristo, estão aí. E a igreja, ela precisa realizar o seu papel de evangelização nesse espaço de 5 meses. E todo crente da Assembleia de Deus em Santarém, nesse período, irá discipular alguém. Nós somos hoje quase 12 mil membros e congregados, e cada um vai escolher alguém para que este alguém, ao aceitar Jesus, que ele seja discipulado, diga, por mim. Bate no seu peito, por mim. E você vai ensinar cada dia, cada lição, e no final de 8 lições, você vai fazer aquela pergunta: você quer ser batizado? E ele dirá: quero. E você irá preencher a ficha do batismo que tem na última página, e você vai, naquele dia, você vai levar essa pessoa de ônibus, de Uber, andando, voando, lá para o centro de evento do Estado. Nós iremos lá no estacionamento colocar 10 piscinas, para cada piscina batizar 100 pessoas, que será 1000 novos membros da Assembleia de Deus em Santarém. O que é isso, pastor? Isso é um ato de fé. Primeiro, é um ato de fé.
O segundo é um ato que nós estamos falando sobre a necessidade de nós termos um compromisso com o Espírito Santo e com a grande comissão. É a prova de que a Igreja de Santarém realmente ela passou na prova, no teste. E nós iremos levar ao batismo, é o propósito de 1.000 novos membros, e cada um dos membros, dos 12.000, entre membros e congregados, nós vamos tirar 1.000 deles. E esses 1.000 irão discipular alguém e levar ao batismo. Quem entendeu, diga amém. É impossível, amados? Hein? O Senhor pode contar com a tua ajuda, com a tua força, com a tua determinação. Diga amém. Se você entender esse propósito, eu gostaria que você começasse a partir de hoje a orar e dizer: Senhor, aquebranta o coração do João, do Pedro, do Antônio, do Felipe, da Maria, porque eu vou ganhar ele para Jesus. Você começar já a orar, se colocar na brecha por ele, e já começar a discipular, e você vai chegar com o seu pastor, com o seu dirigente, e dizer: olha, aqui está a minha 58ª ovelha que vai descer as águas. Alguém vai chegar e dizer: pastor, está aqui a 1000ª ovelha, vamos fazer um placar. E vai correr nos nossos cultos, nas redes sociais, dizendo: já temos 300, 400, 500, 600, 700, até inteirar as 1000 novas vidas. E você que será a 1000ª, Deus vai abençoar a tua vida, assim como vai abençoar a que for a primeira. Quem entendeu, diga amém. O que é isso, pastor? É para o seu nome? Não. Para o nome do pastor Donato? Não. Miranda? Não. Não, amados. Porque nós, entenda, nós como igreja, nós estamos a cada dia perdendo essa habilidade que o Espírito Santo outorgou à igreja. Nós sempre estamos buscando conhecimento, mas esse conhecimento ele está alojado, agregado em nosso coração e nossa mente, para muitas das vezes discutirmos teologia. Amém por isso. Mas esse conhecimento que o Senhor tem proporcionado, e você tem guardado no coração, no nosso coração, é para que você possa ser uma bênção para aquele que necessita que a sua eternidade seja mudada. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus na terra. Nós precisamos entender que Deus deu à igreja autoridade sobre o adversário, autoridade sobre o mal, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os espíritos malignos. O Senhor outorgou e deu à igreja, para que a igreja possa estar capacitada para levar a palavra para aquele que necessita. Então nós precisamos ser igreja, e não apenas ouvintes. É o que nós estamos nos tornando, ouvinte, mas não estamos colocando em prática a ação do Espírito Santo. Estamos buscando poder, mas estamos deixando de lado o propósito. Estamos buscando os dons, mas estamos esquecendo da missão da igreja. Estamos louvando, ensaiando, realizando grandes festas, mas o amor pelas almas tem desaparecido do nosso coração. O texto que lemos diz assim: se alguém quiser vir após mim, este convite Jesus, ele dizia a todos: ei, se alguém quiser vir após mim, primeiramente nós precisamos negar a si mesmo.
E o que é negar a si mesmo? É você suprimir os seus desejos, os seus sonhos, as suas realizações, e entender que quando você nega a si mesmo, você abre o coração, as suas ações, para que o Espírito Santo ele venha e te use, porque você não está olhando para si, você está olhando para o que Deus tem reservado para a tua vida. Então, para que nós possamos negar a si mesmo, nós só poderemos agradar a Deus e ir até Ele. Ei, só podemos ir até onde o Senhor está, se houver uma negação pessoal. Os nossos desejos, as nossas prioridades, os nossos sonhos, as nossas realizações. Aí ele vem: se alguém quiser vir após mim, aleluia, ele está de braços abertos, dizendo: venha. Mas para que você possa vir, negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz, aleluia, e siga-me. Há necessidade, para que a igreja siga a Cristo, a necessidade de negarmos e todos os dias pegarmos a nossa cruz, aleluia, e seguir a Cristo e realizar a vontade dEle. Amados, na parábola do semeador, nos mostra que algumas sementes, elas caíram entre os espinhos. Algumas sementes, elas caíram sobre o sol, a força do sol. Algumas sementes caíram à beira da estrada e as aves levavam a semente, e essa semente ela não produzia frutos. Em outras palavras, há uma força que atua para impedir que a vida de alguém floresça quando ele se encontra com Cristo. Quando alguém entra aqui no templo, dobra os seus joelhos e diz assim: Senhor, que tu venha reinar em minha vida. Algumas forças, elas se levantam para que ele não prossiga na sua fé. O texto fala em sol, o texto fala em aves, o texto fala em espinhos, e todas essas ações, espinhos, sol, aves, elas são situações e forças que facilmente são debeladas, destruídas, quando há o interesse que essa vida permaneça. Quando alguém aceita Cristo e ele sai da igreja, os demônios que oprimiu ele lá fora, que aqui foram libertas, talvez ele não tenha habilidade ou conhecimento para fugir deles, mas a igreja tem. Aleluia. Mas você tem. Como? Aconselhando, ensinando a orar, ensinando a ele o caminho da verdade. E nós precisamos nos levantar e entender que o Senhor só tem nós, a igreja, para mudar a vida de alguém. E se nós nos calarmos, se não negarmos a nós mesmos, e se não abandonarmos a nossa cruz e não seguirmos a Cristo, o diabo vai vencer barreiras e a igreja vai se tornar estéril. Entenda, há um trabalho a ser realizado que o Senhor confiou à igreja. O
Senhor confiou a cada um de nós. E nós não podemos nos esquivar. Nós não podemos nos distanciar. Nós precisamos entender que precisamos seguir o comando e a voz e o chamado de Cristo no que o Senhor tem realizado para a nossa vida, para o nosso ministério. Mas, amados, entenda, assim como o adversário, ele trabalha para aquele que aceita não permanecer, porque o sol vem, as aves vêm, os espinhos vêm, e se não houver alguém para tirar os espinhos, para cobrir sob o sol e afastar as aves, essa vida, ela vai perecer, ela vai morrer, e o adversário sabe disso. E aonde ele trabalha para que essa mão de obra espiritual ela desapareça da igreja. Entenda. Olha que o inimigo trabalha. O inimigo, ele trabalha da seguinte forma: aquele que aceita há espinhos que precisam ser cortados, ao sol, às pedras, que algumas sementes caem sobre as pedras, e as que caem no caminho. Todas são situações que todos nós temos habilidades para realizar, para que aquela semente seja salva. Você tem a habilidade de tirar os espinheiros. Você tem a habilidade de espantar as aves que comem a semente. Você tem a habilidade de auxiliar quando a semente cai entre as pedras. Você tem a habilidade de trazer sombra sobre a semente, para que o sol não torne a semente estéril. Nós temos habilidades dadas pelo Espírito Santo para realizar essas ações, para que a semente venha o quê? Nascer e dar frutos. Assim como o adversário atua, trazendo os espinhos e as pedras e o sol e as aves, esse mesmo espírito maligno, ele trabalha no coração do homem, para que ele não seja essa mão que vai tirar o espinheiro, trazer sombra, espantar as aves. E de que forma, pastor, ele atua no meio da igreja? Sabe o que, amados? Trazendo o comodismo, nos apegando ao mundo, nos traz a falta de reverência, muitas das vezes o orgulho, a distração, a ausência de perseverança. São ações que a nossa carne trabalha em nosso coração, para que não possamos ser bênção para a semente que acaba de ser jogado sobre a terra. E muitas das vezes, amados, nós não somos um canal de bênção, aleluia, para aquele que aceita a Cristo, para aquele que realiza, aleluia, o discipulado, para aquele que abraça o ferido. Não sentimos mais esta ação, porque nós estamos em uma dimensão de um comodismo, que não mais temos desejos, aleluia, de ver alguém liberto pelo poder do Evangelho.
Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que um jovem rico procurou a Jesus. Aleluia. E aquele jovem rico, ele tinha no seu coração o desejo na riqueza na qual ele possuía. Ele disse: olha, Senhor, eu guardo os mandamentos. E Jesus disse para ele: ei, vende o que tu tens e me segue. Mas ele olhou para a sua fortuna, ele olhou para a sua riqueza, ele olhou para a sua vida, aleluia, para o que ele tinha, e ele não trocou, aleluia, a riqueza pela bênção que o Senhor estava disposto a utilizá-lo e realizar na vida dele uma grande obra. E ele trocou a bênção pelo que ele possuía. Por quê? Porque ele se sentia cômodo, ele se sentia confortável com o recurso que tinha, com a posição que ele havia alcançado, e não quis trocar a sua posição humana pela posição que Cristo tinha para oferecer a ele. Ele não quis trocar a sua posição pessoal pela posição que Jesus tinha para a sua vida. E muitos de nós somos assim. Nós não queremos trocar a nossa condição de comodidade pelo que Deus tem proposto para a nossa vida. Vem e segue-me. Eu não posso, Senhor, porque não tenho tempo. Eu não posso, Senhor, porque eu não sei falar. Eu não posso, Senhor, porque não tenho uma chamada específica. Eu não posso, Senhor, porque eu estou velho, cansado, enfermo, não tenho mais vigor. Mas mesmo assim, aleluia, o Deus que está aqui nesta noite, Ele te chama e diz: segue-me, segue-me, aleluia, segue-me. E nós temos como ovelha ouvir e dizer: Senhor, aleluia, eu tenho tudo isso aqui à tua disposição, à minha disposição, mas eu irei seguir e ouvir a tua voz, porque a riqueza passa, aleluia, a riqueza passa, mas o galardão eterno é para sempre. E eu preciso, aleluia, entender que o que Deus tem para mim é maior do que todo o dinheiro do mundo pode me oferecer. Então nós precisamos entender, amados, que aquele jovem recebeu o convite, ele conhecia os mandamentos, ele cumpria a lei, ele era alguém que se julgava justo, e Jesus provou para ele que ele não amava ao Senhor, nem a sua missão. Ele amava mais a sua posição. Mas ele dizia: eu cumpro a lei, os seus preceitos. Aí Jesus diz: vem e segue-me. Aí ele olhou para si e para o que possuía, e resolveu ficar no que ele possuía. Agora entenda, nós falamos todos os dias a mesma frase deste jovem rico. De que forma, pastor? Ei, eu vou no ciclo de oração, eu frequento a escola dominical, eu cumpro a lei, eu realizo a vontade de Deus, mas nós não estamos seguindo o propósito dele. Nós não estamos seguindo, nós não estamos indo, não estamos realizando, não estamos convencendo. Nós queremos a presença e obedecer aos princípios, mas estamos rejeitando o propósito de Deus para a sua igreja. O que é isso, amados?
estamos vivendo acomodados. Estamos acomodados. Não, estou no culto segunda-feira. Eu venho no domingo. E venho na sexta. E louvo. Mas será que você está obedecendo o principal projeto que Deus tem estabelecido para a sua igreja? Vem, segue-me. Vem, segue-me. Se alguém quiser após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Será que você está verdadeiramente seguindo a Cristo, realizando a sua obra, ou você está confortavelmente assentado na sua cadeira? E chegar ao terminar o culto, você vai para sua casa, achando que está realizando algo especial, mas te falta mudar a eternidade de muitos. Aquele jovem estava satisfeito. Não, eu cumpro a lei, tudo isso aí já faço, honro meu pai e minha mãe, tudo isso eu faço, tudo isso eu cumpro. E Jesus diz: vende o que tu tens e segue-me. E ele olhou para a sua posição e preferiu ficar no seu comodismo. E nós estamos assim hoje. Estamos indo ao culto, amém por isso. Estamos contribuindo com nossos dízimos e oferta, amém por isso. Mas nós estamos esquecendo que nós somos comissionados pelo Senhor para mudar a eternidade daquele que está no caminho, a eternidade daquele que está ferido, porque isso mostra a sensibilidade do Espírito Santo gerando vida em nosso coração. E que porque não estamos fazendo isso, porque nós estamos confortavelmente vivendo um evangelho pessoal. Esquecendo o evangelho de Cristo. Curva a tua cabeça aí. Curva a tua cabeça e faça uma análise na tua vida. E pergunte a ti mesmo: além do trabalho que tu é realizado, além do cumprimento da lei, o que tu estás fazendo para mudar a eternidade de alguém que precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Ei! Que precisa ser resgatado das trevas, aleluia, e colocado diante de Deus. Mas nós estamos apenas vivendo a nossa própria ação de servir ao Senhor. Aleluia. Nós não podemos nos satisfazer apenas indo à igreja. Nós não podemos apenas nos orgulhar porque estamos presentes nos cultos. Nós precisamos ser um canal de bênção para aquele que necessita
ser liberto das trevas. A Bíblia diz que aquele jovem rico retirou-se triste, porque ele foi confrontado e ele percebeu que o confronto, ele teve a lucidez de onde a sua confiança estava estabelecida. A nossa confiança não pode estar estabelecida no nosso conforto ou no nosso comodismo. A nossa confiança, ela tem que estar estabelecida em Cristo, aleluia, na vontade dEle, no propósito dEle, no chamado dEle, na missão dEle, no ide que Ele timou a igreja, a irmos fazer discípulo. E quando nós somos confrontados e percebemos que a nossa atitude não está no coração de Deus, mas no nosso comodismo, a tristeza chega no nosso coração, porque somos confrontados com a realidade, com a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Vir aos cultos. O que Deus quer que possamos colocar nessa realidade, sermos um arauto que leve a palavra de Deus àquele que necessita. Não, mas sou eu o pastor, não. Aleluia, essa missão é para a grande comissão, é para a igreja na sua totalidade. Aleluia. Sabe quando Deus vai olhar para você? Sabe quando o Espírito Santo vai repousar sobre a tua vida? Aleluia, os dons e o poder é quando Ele olhar no teu coração e perceber que o teu chamado não é para assistir culto, mas o teu chamado é realizar a obra do Calvário. E você vai agradecer a Deus, e Deus vai derramar sobre a tua vida bênçãos e milagres. A Bíblia diz assim: ele retirou-se triste, porque ele percebeu que ele não estava agradando a Deus, agradando ao Espírito Santo. Ele se achou o menor de todos, mas mesmo assim ele não quis obedecer à voz de Jesus. Porque o nosso coração, ele se torna endurecido. Porque você pode dizer assim: eu estou há tantos anos vivendo o evangelho desta forma, eu estou tantos anos servindo ao Senhor desta forma, eu estou a minha vida toda na Lírio dos Vales realizando dessa forma, e não é por isso que eu vou mudar. Ei, aquele jovem vivia a sua vida toda praticando a lei, mas o seu coração não estava na obra do Calvário, na obra de Cristo. A obra de Cristo, ela se só torna completa em nossa vida quando o Espírito Santo o imbuir em nosso coração o desejo de mudar vidas, o desejo de levar o Evangelho para aquele que precisa. Enquanto não houver, aleluia, esse fogo em nosso coração, é porque está nos faltando algo. Aleluia, 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 aleluia. E nós jamais podemos nos deixar nos levar a estarmos acomodados, achando que estamos agradando a Deus, enquanto vidas
estão sendo aprisionadas, levadas ao sofrimento, e você não tem força nem habilidade de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para que vidas sejam restauradas. Aleluia. Sabe por quê, amados? Nós estamos igual a Ananias e Safira. Havia um propósito no coração deles, de vender a sua herdade, mas eles não queriam dar tudo aos pés dos apóstolos. Ei, o que eles fizeram? Eles deteram parte para si e colocaram sobre o altar apenas a parte que eles desejavam dar. Aleluia. E nós estamos como Ananias e Safira. Ei, nós só queremos dar uma parte para Deus. E que parte é essa? A minha frequência nos cultos, a minha adoração, o meu louvor. Mas não quero dar a parte que pertence, que é o chamado de Deus para a igreja, que é o propósito de Cristo para a igreja, que é levar a sua palavra para aquele que necessita. Nós omitimos a parte de Deus, mas estamos vivendo apenas a parte que nos interessa. E somos uma bênção. Contribuímos com o piso, com o forro, damos ofertas alçadas. Ei, essa é a tua parte, mas Deus quer a totalidade, a totalidade. Ele quer a tua parte e a parte de Deus. E se você omitir a parte de Deus, aleluia. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles deixaram somente a sua parte e omitiram a parte toda, a totalidade da oferta. Eles dividiram a oferta para si e tentaram enganar, aleluia, Pedro. Aleluia, eles tentaram ludibriar. Não, só esta parte, a outra é nossa, a outra é nossa. Mas o que Deus queria era a totalidade da sua adoração, era a totalidade, aleluia. Deus não queria a renúncia da parte dele, ele queria o todo. Assim Deus nesta noite fala: eu quero o todo de ti, eu quero a tua adoração, mas eu quero também que tu realize o meu propósito. Pare de realizar apenas aquilo que te dá conforto. Pare de dar apenas aquilo que já é automático. Chegar na igreja, assistir o culto e voltar para casa e achar que está fazendo tudo. Não, Deus não quer só a tua parte, Ele quer a parte dele, que é o propósito de Deus para a igreja. E todos nós somos chamados para esse propósito. Diga para o teu irmão: Deus quer o teu todo. Balance ele aí e fala: Deus quer o teu todo. Deus quer a tua adoração.
Deus quer o teu compromisso com a obra dele. Deus quer você cantando no ciclo de oração, ofertando e dizimando, mas Ele quer também que tu realize o propósito dEle. E qual é o propósito dEle? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem quer, aleluia, será salvo, e quem não quer será condenado. Estes sinais acompanhando aqueles que querem, em meu nome. O propósito. É muito fácil sabermos que estamos realizando o propósito. E é visível quando você está realizando a sua vontade. Você todo domingo está aqui assentado ouvindo a palavra, contribuindo, ofertando, amém por isso. Mas não é só isso que Deus quer. Deus também quer que você seja um canal de bênção para aquele que precisa. Seja na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, na tua vizinhança, onde quer que tu te relacione, do teu cotidiano todos os dias. Deus quer a parte dele. E que a parte dele qual é? Como é que você avalia se você está também realizando o propósito de Deus, o propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito? Feche teus olhos e pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que você sentiu no coração o desejo de falar do amor de Cristo para alguém? Qual foi o dia? Foi hoje? Foi mês passado? Foi há um ano? Foi há 2 anos atrás? Foi há 20 anos? Que você sentiu no coração o desejo? Que é isso? Era o Espírito Santo dizendo: trabalha. Vem um fogo sobre o nosso coração, aleluia. Quando foi que você sentiu esse fogo do Espírito Santo? Aleluia. E Jesus disse assim: ei, se você quiser vir a mim, vem. Se você quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. O que é isso? Os desejos, as vontades, as dificuldades, a tua visão pessoal. Suprime a si mesmo. Tome a tua cruz, o teu compromisso com Cristo, e venha e siga-me. Aleluia. E siga-me e venha comigo, para que possamos mudar esta cidade. Aleluia. 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 O inimigo trabalha incessantemente para que possamos ser estéril. Não damos frutos dignos de arrependimento, porque nós não nos sentimos responsabilizados, porque te ensinaram errado. Nós precisamos estar responsabilizado em mudar a vida daquele que não conhece, porque se nós não nos sentimos responsabilizados, é porque não há em nosso coração a força e o fogo do Espírito Santo nos impulsionando para realizar. Aí o nosso coração fica cheio de dúvidas, o nosso coração se enche de razões, o nosso coração se enche de coisas que nos afastam de Cristo, e a nossa carne quer levar para que possamos estar numa posição confortável,
E não queremos entrar num embate com Cristo para vencer o mundo. Aí quando o Senhor nos chama para seguir a Ele, como jovem rico, porque não há ninguém mais que livre a semente do sol, ou que alguém tire as sementes que caíram entre os espinhos. Não há ninguém para espantar as aves que comerão a semente que caíram no caminho, porque não há mais trabalhadores na obra, porque todos estão confortavelmente assentados em suas casas e nos templos, esquecendo que a guerra é lá fora. Aleluia, aleluia. E não havendo quem afugente as árvores e corte os espinhos. O adversário vem e ceifa muito, mesmo até aqueles que aceitam a Cristo, porque não valorizamos o fruto concebido pelo Espírito Santo. Aí você faz uma análise e diz assim: eu estou assim com Deus, porque eu não faltei nos cultos, porque estou aqui dando glória, mas no teu coração não existe a chama, aleluia, que essa igreja foi fundada, a chama pentecostal, de levar a palavra para aquele que está morrendo sem Deus e sem salvação, dizendo: aleluia, eu preciso que alguém me ensine. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus, fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Pegue na mão do teu irmão do lado aí, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Fale para o teu irmão, fale para ele. Ei, o Espírito Santo não quer apenas a tua frequência nos cultos, aleluia. Ele quer que você realize a vontade dele. Fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, fala para o teu irmão, peraí. Fala para o teu irmão, fala para ele aí. Ei, existe aves que têm que ser espantadas, espinhos precisam ser cortados, aleluia, sols, aleluia, o sol precisa ser contido, pedras que precisam ser removidas, e é você. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, profetiza sobre o teu irmão do lado e diga a ele: Deus precisa de ti para cortar espinhos. Deus precisa de ti para tirar pedras. Deus precisa de ti para afugentar os pássaros. Adore, Ele está aqui.
Quem tem a habilidade de cortar os espinhos, levante o braço. Quem tem a habilidade de mover as pedras. Quem tem a habilidade de cobrir as sementes. Quem tem a habilidade de afugentar as aves. Aleluia! Se você tem e você não faz, você está pecando.